Prezados amigos, eu tenho o prazer e a satisfação de trazer para vocês um grande acontecimento, o qual aconteceu comigo mesmo. E eu espero que através deste testemunho você possa abrir o seu coração, a sua mente e deixar que o Espírito de Deus possa trabalhar na sua vida. Eu quero pedir a sua atenção, que me escute, e agora, através desse testemunho, você vai ver o que Deus faz na vida do homem. E também quero contar para você como era a minha vida, o meu sofrimento nas garras de Satanás, e a mudança, a transformação em que Cristo Jesus fez na minha vida. O meu nome é Antônio Gomes de Oliveira, sou casado, tenho 31 anos de idade. A minha esposa chama Oneide Viana Gomes de Oliveira. Graças ao meu Deus, por uma esposa e por um lar que Deus me deu. E hoje, meu prezado amigo e irmão em Cristo, eu quero falar para você que o Deus que eu sirvo é Deus da providência, Deus de poder e glória. O meu desejo, meu amigo, era ser um padre. O meu desejo era vestir uma batina. Mas o objetivo e o desejo do meu Senhor Jesus era outro. Era este que hoje eu posso dizer: sou um servo, uma pessoa crente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Glória a Jesus Cristo. Satanás, ele pôde se apoderar da minha vida. Eu era um homem que não tinha conhecimento de Deus. Sofri grandes enfermidades, muitos problemas surgiram na minha vida. Quando eu trabalhava na igreja, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Domingos Mourão. Ali, meus irmãos, eu trabalhava ao lado dos padres, fazendo missões pelas capelas nos interior. E eu pensava que ali estava servindo a Deus. Para mim era uma maneira de agradar a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas ali dentro da igreja eu sofri muitos problemas, muitas enfermidades cruéis. E não encontrando nenhuma solução, eu fui para os médicos. E ali os médicos também procurava encontrar a minha enfermidade. Qual era o meu problema? Onde estava ali aquele problema que me assolava, mas não encontrava recursos para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui internado 16 vezes. Aleluia. Na 17 vez, o próprio médico ali do hospital me rejeitou, pois quando eu chegava ali como morto naquele hospital, após 3 dias ou 4, já eu estava andando completamente bom. E os médicos me davam alta. E eu voltaria para a casa de meu pai. Meus amados irmãos, a minha vida era mais nos hospitais do que em casa. Aquele demônio que me perturbava, quando chegava no hospital, ele me deixava e ia embora. Mas quando eu estava de volta, aleluia, para o meu lar, ele me esperava no caminho, segundo o demônio quando foi invocado pelo guia, ou melhor, pelo Pai de Santo, naquele terreiro de Umbanda. Louvado seja o Senhor. Ali os médicos não encontrando solução, porque eu me achava totalmente desesperado. Eles falaram que o meu tratamento não seria material, e mandaram que meu pai procurasse um centro espírita para que pudesse fazer o meu tratamento. Aleluia. E ali, meus prezados amigos, foi-me conduzido a um terreiro de Umbanda, onde ali foi toda a minha derrota, onde eu me aprofundei nas garras de Satanás. E louvado seja o nome do meu Deus, porque só Cristo foi quem pôde nos tirar de lá. Graças a Deus. E ali eu estava naquele terreiro fazendo sacrifícios, porque ali foi me pedido muitos sacrifícios para eu fazer para os ídolos e para os espíritas, que ali não estava naquele salão. Eu tinha 196 espíritos imundos que me atormentavam, e cada um deles me trazia um pedido. E quando eu não obedecia a Satanás, eu era surrado. Eles me castigavam, me jogavam setas malignas, e eu ficava desesperado. Eu fiquei ali na cidade de Domingos Mourão com uma espécie de loucura. Fiquei louco 8 vezes. Era de 10 homens para me segurar, e não tinha homens nenhum que tinha força que conseguisse me sustentar. Eu tinha uma força negativa, um poder terrível. Aleluia. E ali eu ficava todo inchado, todo machucado,
de aquele povo, a multidão agarrando comigo para me segurar, e me judiavam, ficava eu todo ali maltratado, aleluia, mas o meu Deus me deu a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Fui para a macumba procurar solução, e ali eu não encontrei naquele lugar. Fui para outro terreiro de Umbanda, que era mais poderoso, que era melhor, e ali comecei novamente aos sacrifícios. Ali foi me pedido vela para fazer pontos, né? Acender pontos todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas. Eu teria que ali fazer preces e oferecer aquelas rezas para os espíritos, para os guias, para acendendo vela para os Exu, para a caveira, para as 7 flechas e muitos outros espíritos que são muitos que me atormentavam. Eu teria que fazer sacrifício para eles e esperando receber deles um poder, receber deles um milagre, a minha cura. Porque, irmãos, quando nós estamos desesperados, nós procurando encontrar uma solução, aleluia, tudo que a pessoa diz que é bom, nós procuramos fazer. E assim era a minha vida. Em todo terreiro que a pessoa dizia que aquele terreiro era bom, eu procurava encontrar a solução do meu problema. E nenhum desses lugares eu pude encontrar. Pelo contrário, eu só me aprofundava mais, só me destruía e me acabando a minha vida, se aprofundando naquele lugar, gastando tudo que tinha, esperando recurso e não encontrava. Louvado seja o nome de Cristo. Mas quando Jesus estendeu as mãos, eu recebi o milagre do Senhor. Satanás começou a me usar naquele terreiro de uma tal forma terrível. Eles me usavam como um animal, ficava de 4 pés como um animal no meio da casa, e ali eu miava como um gato, roncava como um porco, urrava como um leão, latia como um cachorro, aleluia, guinchava como um cavalo, e ali ficava naquelas condições terríveis, flechava para minha mãe, para meus irmãos, para azunhar com as minhas próprias unhas, e ali eles me jogavam fósforo, porque eu apagava todas as luzes que ali estavam dentro de casa, quebrava tudo. Então minha mãe mandava os padres benzer vela e fósforo. Na noite em que os demônios me usavam, ela riscava aquele fósforo e as velas para ficar ao meu lado, aquela vela acesa, e eu, quando fechava para eles, me jogavam um fósforo sobre o meu rosto, aleluia. E ali eu pegava aquela vela com a mão acesa e ainda comia com fogo e tudo. No outro dia amanhecia todo queimado, meus lábios, ali tudo papocado do fogo, sem poder nem me alimentar. E assim passei muitos dias naquele sofrimento terrível, aleluia. Satanás começou agora a me pedir sacrifícios, me dizendo que ia me dar poder, tudo que eu quisesse, era só obedecer ele que ele me daria. Foi quando, meus irmãos, eu fiquei cego, dentro do terreiro de Umbanda, aleluia. E ali eu fui dormir bonzinho, e no outro dia amanheci cego, não conseguia nem acreditar que eu estava cego. E Satanás me enganando a mim e minha família, que se eu obedecesse, se eu parasse de fumar, se eu deixasse toda a vaidade, aleluia, e servisse a ele, ele ia me dar tudo o que eu necessitava. Para vocês verem como o diabo ele é terrível. E ali eu comecei a obedecer, ou fazer o pedido em que ele me pedia, mas nada, não conseguia enxergar, e os problemas surgindo cada dia mais na minha vida, se tornando mais pior a minha situação. E eu ficava desesperado, procurando, sem saber o que eu ia fazer. Como eu poderia me livrar de tal coisas? Eu já estava totalmente embaraçado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu lembro que eu tinha tanto demônio que o próprio guia pedia para que eu fizesse um despacho, fizesse outro sacrifício. Pegaram um giz, riscaram no chão, fizeram um circo no chão e pegaram muita pólvora e colocaram por cima e me jogaram no meio do círculo e tocaram fogo. Deu aquela explosão que era para explodir, para dar uma descarga, espantar os demônios, porque segundo o guia que me usava, disse que eu era médio vidente, e quando eu estava ali em qualquer lugar, eu era como um azogue, como uma imã. Se passasse 300 metros um demônio de distância de mim, o meu corpo atraía aquele demônio, porque eu era um médio vidente, eu tinha que ser um homem pai de santo, eu tinha que trabalhar, não tinha condição só de eu só ficar baiando, ficar dando passo, fazendo sacrifícios ali no salão. Eu tinha que ter meu próprio terreiro, eu tinha que ser pai de santo.
porque eu tinha Francisco das Chagas de Canidé e Cícero Juazeiro, Cícero Romão do Juazeiro, que era meu guia, e eles tinham que se apoderar do meu corpo. E ali eu recebi agora a minha coroação. Fui coroado, batizado com selo da macumba, e passei agora a ser um pai de santo. Constituí o meu próprio terreiro, o meu próprio altar, cheio de todos os tipos que é de santo que o povo diz na terra, eu tinha naquele altar. Era santo de todas as maneiras, tanto santo e nenhum poderia me ajudar. Hoje, o Deus que eu sirvo é um só, e Ele tem poder por todos eles, e me deu a graça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja meu Deus. E ali, meus irmãos, continuava a minha vida, mas não tinha esperança. Não tinha como eu ter alegria, tinha uma tristeza, uma amargura tão grande por dentro de mim, um desespero. E eu fazia trabalho, a mesa branca, aquelas trabalho, abria mesa para o povo, adivinhava as coisas, procurava fazer as coisas perdidas, voltar para os seus donos. Louvado seja meu Deus. Mas as pessoas que vinham procurar tratamento de enfermidade, eu quero dizer para você que talvez se encontre nesta posição em que eu me encontrava. Muitas das vezes, meu prezado amigo, nós vamos a um terreiro de Umbanda, um salão espiritismo, e ali nós fazemos um tratamento. Aquele problema, seja uma dor que você tem no seu pé, na perna, vai para a cabeça. Satanás, ele engana. Ele tira a sua enfermidade do pé, coloca na cabeça. Ele tira da cabeça, coloca no estômago. E assim por diante, ele vai fazendo. E a gente se enganando, pensando que lá nós recebemos milagre. E às vezes convidamos até as pessoas. Não, lá é bom, o negócio lá é sério, é real mesmo. Porque eu tinha um problema e fui curado lá. Aconteceu outro problema, foi lá que eu recebi a vitória. E assim nós vamos se enganando. Mas é engano e mentira de Satanás. Porque ele não tem poder para curar, ele não tem poder para fazer nada. Ele tira a sua enfermidade, esconde e toma todo o seu dinheiro. E quando você se encontra sem dinheiro, sem amigo e ainda enfermo, ele te deixa na miséria. E tu ainda acaba morrendo e vai para o inferno e perde a tua salvação eterna. Você que me escuta, eu te peço em nome do Senhor, você que se encontra nesta ocasião, agora em nome de Cristo, levanta do teu lugar, saia da tua casa, deixa tudo este trabalho, deixa toda a porcaria, toda a bruxaria que está guardado lá na tua casa, talvez no teu armário, talvez lá no teu guarda-roupa, o patuá, tudo isso joga fora e procura a Cristo, procura aceitar Cristo como teu salvador da tua alma, e tu verás a solução, e tu verás a recompensa de Cristo na tua vida, pois eu fiz isto e sou testemunho daquilo que Deus fez comigo. É por isso que eu tenho prazer, é por isso que eu quero, aleluia, através deste testemunho, ganhar as almas para o reino de Cristo, aleluia, através deste testemunho, porque Cristo fez isso comigo, e eu quero que você saiba, eu quero que você também experimente entrar nesse nível, que você vai ver o que Deus terá contigo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja meu Senhor Jesus. Assim continuava a minha vida, louvado seja meu Deus, trabalhando naquele salão, fazendo tudo que os demônios me pediam. Louvado seja meu Deus. Mas, meus irmãos, agora Satanás começou, aleluia, a me usar de uma maneira mais terrível. 6 da manhã, meio-dia, 18 horas, aleluia, e 0 hora, eles chegavam me dando gargalhada. Eu sentia um fedor de sangue, um mau fedor de pai de chiqueira, aqueles bodes fedidos. E eu me achava aquele fedor de enxofre, estava focado, morrendo quase sem fogo com aquele fedor. Eu pedia socorro de um lado para o outro, eu clamava, aleluia, clamando por quanto santo existia, pedindo socorro e não havia socorro. Quando eu começava a clamar, ele começava a gargalhar, me trazia aqueles pedidos terríveis, me amedrontando. Aí eu já sabia que era o próprio diabo, que ele não chegava mais invisível e nem enganando, abertamente já sabia que era o próprio Satanás que estava ao meu lado. Eu chorava, eu me entristecia, e ali minha mãe dizia que não tinha nada, meu pai dizia que não tinha nada, e eu começava a gritar pedindo socorro por um e por outro. Foi difícil, meu amigo, a minha vida. Louvado seja o meu Deus. E ali agora eles começaram a dizer: olha meu cavalo, eu preciso disso. Olha meu cavalo, tem que fazer isto. E eu tinha que obedecer. Como ele começou agora, aleluia, aparecer em forma de cachorro, em forma de qualquer outro animal, até mesmo dizendo que era meu avô.
dizendo que era um colega meu, uma pessoa já, um ente querido que já é falecido, e ele vinha dizendo que era, aleluia. Agora eu, como um pai de santo, fazia aquele trabalho todo, quando chegava, fazia oração, para receber aquela oração forte, como ele dizia, para poder receber. Quando eu recebia o guia, eu ficava fora de mim, e ele começava a me usar. Totalmente o meu rosto ficava diferente, a minha voz era uma voz de outra pessoa, uma voz muito grossa, muito feia, e ali ele começava a receber o povo. O povo tomava a benção e pegava na minha mão e dizia: benção, meu padrinho. E ele dizia: Deus que te abençoe. E agora começava a falar e contar alguma coisa da vida daquela pessoa. E assim o povo já estava começando a me idolatrar. Só, meus irmãos, que eu não tinha sossego, eu não poderia dormir, eu não dormia em paz. Tinha noite que eu passava a noite acordado, eu tinha um sistema nervoso, uma crise, revolta terrível por dentro de mim. Aleluia. E eu agora odiava o próprio Deus, eu xingava Deus. Quando eu via que alguém morria, um pai de família na cidade, uma mãe de família, eu começava a xingar. Eu dizia que Deus era miserável, que não existia Deus, que este Deus que nada, que Deus é bom, e como é que Ele não me ajuda? Como é que diz que nós somos filhos de Deus e eu vivo nessa vida miserável, sofrendo e não tem quem me ajude, não tenho um amigo, eu não tenho ninguém que me dê uma força. Eu agora queria morrer, eu sentia vontade, um desejo, eu queria acabar com a minha vida, porque eu não queria mais viver, porque a minha vida estava numa miséria terrível, para mim não adiantava mais, eu queria a morte, mas eu dizia: eu sou tão miserável, eu sou tão desgraçado, que nem a morte me quer, o diabo não me quer, uma cascavel não me quer, nada me pica, eu não consigo morrer, eu queria morrer, nada tira a minha vida, não acho a pessoa que me deu um tiro, que me deu uma facada. Minha mãe dizia: meu filho, pelo amor de Deus, não fala isso, que palavra feia. E eu começava a xingar minha mãe, ficava nervosa, ela dizia: não faça isso, Deus defenda, que nada, que Deus que nada. Quando ela vinha com alguns livros da Igreja Católica para rezar, eu avançava, tomava e rasgava. Eu comecei agora a fazer loucuras comigo mesmo, aleluia. Eu desmaiava, caía sobre o chão, eu tacava a cabeça nas janelas, arrancava a janela da parede com a minha própria cabeça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ficava dias e dias desmaiado ali, falando em outras línguas que não era eu. Aqueles demônios me usavam na minha própria boca para falar dentro de casa. Eu procurava tudo o que pudesse dentro de casa para destruir a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Foi quando Satanás disse: agora, aleluia, meu cavalo, eu quero te dar poder e você vai enxergar. Espera que tu vai enxergar, mas tem que fazer isso e isso. E começou a pedir sacrifício. Comecei agora a andar pelos campos. Meu pai matava animal, porco ou qualquer outro animal. Eu pegava aqueles pedaços de carne, maciça, enterrava no chão, e após 3, 4 dias eu ia pegar para comer. Quando, louvado seja o Senhor, a minha mãe não sabia, ficava todo mundo, eu enganava todo mundo, eu tinha vergonha, eu tinha medo em que o povo soubesse o que eu fazia. Louvado seja o meu Deus. Além de tudo isso que Satanás fazia comigo, me levava para os campos, para a floresta, e ali eu me alimentava com carne podre, com carniça, onde eu procurava encontrar um animal morto, qualquer tipo de animal, cachorro, boi, jumento, qualquer animal, e ali eu começava a me alimentar. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, com medo que alguém visse eu com tal dano. Mas, irmão, eu era totalmente dominado, e eu sentia ansiedade, desejo, ou seja, fome de comer tal carne. Eu comia sentindo o paladar da carne podre, daquela carniça em que eu me alimentava. Pegava ali com a mão, corria para debaixo das moitas, deitava sobre o chão e começava a comer. As minhas lágrimas desciam, eu chorava amarguradamente. Dizia: Deus, até quando eu vou viver nesta vida? Aleluia! Aleluia! E ali minhas lágrimas desciam, eu chorava amarguradamente, mas não tinha mais outra solução. Eu comia lama nos esgotos, gostava de ficar no rio, tomando banho, esperando os porcos se lamear para me alimentar com a lama onde os porcos se lameavam. Louvado seja meu Deus! Eu comia a minha própria fezes, eu ia para o mato, fazia fezes e ali eu me alimentava com a minha própria fezes. Tomava meu próprio urina, eu me alimentava também com sangue. Ali eu pegava a galinha preta, branca, ou então amarela, arrancava a cabeça fora do corpo, a galinha com vida, e eu
tomava todo o sangue da galinha. E saía comendo a galinha com tudo, rasgando assim no meio das matas e comendo a galinha. Muitas vezes minha mãe falava que a raposa, o animal, estava comendo, os bichos estavam comendo as suas galinhas. E eu ficava assustado, com medo que ela soubesse que era eu. Quando minha mãe deitava a galinha, na semana que a galinha tirava os pintinhos, eu pegava assim o ovo, balançava, e quando piava o pintinho dentro do ovo, eu quebrava o ovo e comia aquele pinto. Aleluia. Pegava aquele filhotinho de galinha para me alimentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, foi difícil para mim. Eu pegava o cigarro, eu comia o fumo de corda, fumava 2 carteiras de cigarro por dia, louvado seja meu Deus, e ainda comia as bitucas. Pegava a cachaça, aqueles litão de cachaça, eu tomava toda a cachaça, quebrava assim o fundo do litro e comia todo o vidro, ficava somente o cole na mão. Também o copo eu comia, além de comer o vidro, eu comia o copo e ficava somente o fundo do copo. O sangue descia pelos cantos da minha boca. Eu era completamente terrível, usado instrumento nas mãos do adversário. Louvado seja meu Deus. E assim minha situação complicava a minha vida, continuava em desespero, e cada dia mais o meu sofrimento aumentava. Eu me revoltava e dizia, mas como? Eu não tenho jeito de morrer, não tenho maneira, eu quero desgraçar minha vida, eu quero acabar com a minha vida. Já que eu não morro, que ninguém me quer, ninguém gosta de mim, então eu vou me matar. E comecei agora a me enforcar. Eu me enforquei com corda 12 vezes. Cortei minha garganta com faca, com tesouro, espetei com garfo. Ficou tudo na carne viva. Aquela coisa terrível. Eu fiquei ali mudo, não podia mais me alimentar, não comia mais nada. E não falava mais por causa da infecção. Ficou totalmente estragado minha garganta, toda infeccionada, coisa terrível, a inchação mais feia do mundo na minha garganta, assim, meu pescoço, tudo estragado. Louvado seja meu Deus. Agora fiquei ali sem me alimentar com nada. O único alimento, minha mãe pegava aquele copo, colocava leite com algodão, ali quando aquele leite me via no algodão, ele espremia nos meus lábios, aos pouquinhos, para que eu pudesse me alimentar. E ali ficava com os lábios secos, muitas vezes ficava com os lábios secos, ela colocava aquele leite sobre meus lábios. Louvado seja Deus. Todos me desprezaram, todos meus amigos, meu dinheiro acabou, tudo. Fiquei no mundo sem nada. A única, aleluia, aleluia, a única pessoa que não me desprezou, a única pessoa que foi fiel comigo até o fim foi minha querida mãe. Por isso que eu quero dizer também nessa oportunidade, você que tem desprezado a sua mãe, você que tem feito pouca causa da sua mãe, você que muitas vezes tem lhe dirigido palavras terríveis que tem lhe agradado e lhe magoado. Meu irmão, meu amigo em Cristo, saiba que a sua mãe materialmente é a pessoa mais fiel na terra, pois a minha foi fiel. Todos me desprezaram, mas ela junto comigo sofreu até o fim. Louvado seja o meu Deus. Aleluia, aleluia. Glória canta labasturianda labacheia. Aleluia, aleluia. Cada vez que eu conto esse testemunho, eu sinto algo do meu Senhor. Eu sinto a minha alma regenerada. Eu sinto meu espírito, algo do céu, queimando por dentro, porque eu sinto a presença do meu Deus. Não tenho palavras para agradecer o que Cristo fez por mim. E quando eu falo esse testemunho, eu sinto uma pessoa nova, uma nova criatura transformada pelo poder e o sangue de Cristo. Aleluia. Reba cantarabá, shuribete cantarabacheia. Aleluia. Esta é a transformação, o resultado do homem, do cristão, que deixa o mundo, a macumbaria, a patifaria e segue a Cristo como seu salvador da sua alma. Aleluia. E agora, meus irmãos, eu estava completamente sem solução. A minha vida estava acabada. Eu não tinha mais força. Eu não tinha, aleluia, mais fisicamente força para nada. A minha carne estava acabada, os meus nervos destruídos. Aleluia. Eu estava magro, somente a pele e o couro ali em cima dos ossos. Aleluia. E agora estava totalmente desafigurado. Eu pesava 45 quilos. Hoje eu peso 63 quilos para a honra e a glória de Cristo Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Agora totalmente cortado, tudo enforcado. Ali, a minha garganta toda machucada, me levaram para o hospital.
Já eu não tinha mais condição. Os médicos disseram: não, esse rapaz, nós conhecemos muito ele, a história dele. Todos ali me conheciam na cidade e outra cidade ali vizinha. E eles disseram: não temos jeito, nós não aceitamos esse rapaz. Não tem mais condição, leve para casa, porque ele não tem mais condição. A sua garganta está totalmente estragada, ele não tem mais vida. E me trouxeram, os médicos me despacharam e trouxeram-me de volta para a casa de meus pais, para que ali pudesse morrer. Aleluia. Para a mãe que está nos escutando, e você que é mãe sabe quanto é triste a perda de um filho. Mas a minha mãe já estava desesperada, pois ela não se conformava com aquilo. E ali, meus irmãos, no dia 20 de janeiro, 4h30 da madrugada, eu faleci naquela cidade. Aleluia. Dei meu último suspiro de vida e ali eu faleci. Correu a notícia na cidade inteira que eu tinha falecido. Foi ali, muitas pessoas foram me visitar. A minha sogra, que hoje, ela, na época eu não era casada, mas hoje ela é minha sogra. Ela foi uma das tais, e eu admiro muito essa parte do meu testemunho, quando aquela mulher achava à noite velando o meu corpo, pois ela e seu filho ali foram meu velório, e ela estava ali. Jamais aquela mulher pensava que aquele defunto que estava sendo velado naquela noite poderia mais adiante ser o seu genro, poderia ser ressuscitado e casar com uma das suas filhas. A minha esposa tinha um medo terrível quando alguém falava de mim. Aleluia. Ela tinha medo, ela tinha aquele pavor quando as pessoas falavam do meu nome. Glória a Jesus. Mas os planos de Deus na vida do homem é grande. Passados os tempos, foi quando eu conheci a minha esposa, aquela moça que hoje é minha esposa. Nós se conhecemos, aleluia, e hoje estamos casados, servos de Deus, porque o nosso Deus é o Deus da providência. Aleluia. Temos nossos lindos filhos que o qual Jesus tem nos dado, e é por isso que eu fico alegre, é por isso que eu sirvo a Deus, porque o plano de Deus na minha vida é grande. Meus prezados irmãos, e ali naquele velório foi realizado, fizeram o meu caixão, fizeram a minha mortalha e me levaram para o enterro. Oh, alabacanta rádia cheia, alabassurianda, nebra camanai gachurianda, aleluia. Levaram-me ali, fecharam meu caixão. E ao fechar meu caixão, a minha mãe, aleluia, foi ser a última despedida. Na última hora, aleluia, ela abraçava com meu caixão e gritava em desespero e dizia: ó Deus, Cristo Jesus, se é tu mesmo que vai levando o meu filho, eu te entrego, Antônio, nas tuas mãos. Eu te entrego meu filho agora nas tuas mãos, Senhor. Mas se é aquele espírito imundo que usava o meu filho, eu não dou. O meu filho é meu e eu só entrego se for para Jesus Cristo de Nazaré, o que carregou a cruz para salvar o pecador. Oh, aleluia. Aquela mãe com o coração amagoado, entristecido, cheio de tristeza pela perda do seu filho, mas ela tinha aquela certeza que estava doando o seu filho, entregando nas mãos de Jesus. E eu creio, meus irmãos, que naquela hora foi a hora oportuna em que Deus, aleluia, disse para Satanás: basta, chega, afasta, pois o Gomes agora é meu. A sua mãe me entregou e ele está nas minhas mãos, e eu agora vou trabalhar na sua vida, porque eu sou Deus. Eu creio que o Senhor disse isto para Satanás, e agora me acolheu nos seus braços humilde e me deu a salvação eterna e a minha vida. Aleluia. E agora, louvado seja o nome de Jesus Cristo, rebacanta, rabacheia. E ali, naquela hora, quando fechava o meu caixão, que minha mãe se despedia, aleluia, que era a hora do enterro, meu sogro estava lá no cemitério com a gaveta no túmulo esperando. Mas ao chegar ali no cemitério, ao fazer a última despedida, aleluia, Deus estava presente, como estar aí, onde você está sentindo, como Ele está aqui, onde nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo. O meu Deus estava naquela hora naquele cemitério, e disse, segundo aquele povo que estava, uma voz quebrantava, uma voz falava totalmente diferente, desconhecida da voz
daquele povo que ali estava e dizia: eu ressuscitei esta vida, aleluia. O povo se assustava, olhava para um lado, olhava para o outro e dizia: mas quem que falou? Eu não sei. Outro dizia: esta voz deve ser, aleluia, é do outro mundo, isto é coisa do outro mundo, eu nunca vi tal voz. Mas quem é? O gordo? Não, ele está morto, não é ele que está falando, é uma voz que está falando, aleluia, aleluia. E aquela voz mandava que tirasse-me do caixão, e me tiraram do caixão, e ali colocaram sobre uma rede. Quando eu deitado sobre a rede, irmãos, eu quero dizer para você que para mim a morte foi um sonho. Para mim eu estava sonhando que ele teria morrido. Eu ouvia de muito longe o movimento do povo na terra, o povo chorando em desespero, mas eu estava como que estivesse preso. Eu não poderia movimentá-lo, não poderia fazer nada. Normalmente eu ouvia aquele barulho e sabia que eu estava morto. O meu espírito estava parado, porque o espírito nosso, ele recebe a ordem de Deus, obedece à voz de Deus. Ele não retornaria para o meu corpo, ele não ia para o céu, ele não ia para o inferno, estava totalmente parado naquele lugar. Glória a Deus. Mas ali, meus irmãos, foi quando, antes de tudo isso, aleluia, eu quero também contar para você um pouquinho da aflição, da agonia da morte, antes de concluir o meu testemunho. Eu quero dizer que a dor da morte é a coisa mais triste. Quando eu estava nessa agonia terrível, eu sentia sobre cada pelo do meu corpo, cada fio de pelo do meu corpo, eu sentia uma dor terrível, uma dor cruel que me assolava. Eu vi quando um cavalo amarelo chegava ao meu lado, e parece que sobre ele tinha uma pessoa com uma bruxa, e aquele cavalo parece que queria subir com as suas patadas em cima de mim. Não sei explicar bem aquela causa, só sei que eu sentia um negócio frio, com uma lesma que se apoderava do meu corpo, e eu sentia um gelo, mas um gelo com uma dor tão grande que lava canta rabaxeriandaragaxaia, eu ia morrendo a força do meu corpo, o tato do meu corpo ia se acabando, e a minha mente ia fugindo daqui para outro lugar. Aleluia. E naquela hora, aleluia, foi quando tudo se acabou-se. Eu sentia uma agonia tão grande na minha barriga, parece que tinha um motor por dentro, revirando tudo. E eu quero dizer, e ali eu dei o último suspiro, porque quer dizer que a morte, a agonia da morte é grande para aquela pessoa que não tem Cristo Jesus. E ali me apaguei, e ali foi feito tudo para a glória de Deus. E quando eu estava ali, o meu corpo sendo velado, e quando aquela voz falava, e eu ressuscitei esta vida, por causa de tanto clamar e choro, eu devolvo de volta e não irei mais levar. Aleluia, aleluia. Aquela voz que falava e dizia: grande é a obra que tenho com esta vida, levarei pela terra inteira, aleluia, através dele muita alma tenho para o meu reino, e eis que eu vou usar muito este pequenininho para confundir os grandes. O povo não sabia quem falava, o povo não tinha certeza quem era que falava, se era mesmo o Espírito ou se era uma voz estranha. Mas eu quero dizer para você que ali naquela hora, aleluia, eu fiquei naquela rede. Eu vi quando saiu do lado da minha direita um homem de branco, o seu rosto não tinha um cravo, não tinha um fio de cabelo sequer, as suas roupas brilhavam tão brancas que doíam meus olhos. E ele olhou para a multidão, olhava para mim e, aleluia, me deu um sopro. E quando ele me assoprava, eu pude abrir meus olhos ou melhor, pude abrir escutar bem forte. A minha mãe me chamava: meu filho, se é que tu está vivo, me responde. O anjo me soprou pela segunda vez. Eu vi quando eu vi quando, aleluia, abri meus olhos e cheguei à multidão. O anjo olhou para mim, encheu sua boca de vento e soprou forte. Da boca do anjo saía uma labareda de fogo, e aquele fogo queimava a minha carne. Segundo o povo que estava no meu velório, diz que a rede se balançava, porque eu tremia o corpo com uma força terrível. E ali eu sei, meu irmão, hoje entendo que aquele fogo
era o Espírito de Deus, o fogo da glória, queimando a minha carne, dando-me novo sangue, dando-me novo osso, novo nervo, nova vida, e aqui eu estou curado, e aqui eu estou perfeito, para a honra e a glória. Ali eu puxei meu braço, movimentei com a perna, com o corpo, e eu disse: mãe, eu quero me sentar. E foi quando o povo me sentaram, e agora meus pais me abraçavam, me acolchavam chorando, e eu comecei, junto com a multidão que estava ao meu lado, chorar. Eu dizia: o que aconteceu? E ninguém me dizia nada o que teria acontecido. Aleluia! E após 3 dias da minha morte e ressurreição, ali morreu uma moça de 15 anos, e meu caixão serviu para ela, e eu estou aqui, dando esse testemunho, com alegria, com meu coração cheio de rébia, canta, rabachurianda. E eu quero dizer para você, prezado amigo e ouvinte, não me interessa que você acredite, não me interessa se você queira acreditar, mas o que eu quero dizer para você, que Deus me ressuscitou entre os mortos. Isto foi um caos acontecido no meio da multidão incrédula, não tinha crente naquele lugar, todos ali estavam incrédulos, eram pessoas católicas, e Jesus fez isto na minha vida. Hoje eu não enxergo, ainda carrego a marca do meu passado, ainda tenho problema, meus nervos não são suficientes, muitas vezes tenho crises fortes. Eu tenho pedido a meu Deus, meu Senhor, tu tem me curado, pois eu também era paralítico, além de cego, aleluia. Eu não queria agora aceitar Cristo. Meus amigos, eu quero dizer para você, aceita Cristo como teu Salvador. Eu te peço esse pedido agora, em nome de Cristo. Eu quero repreender toda a enfermidade, todo espírito das trevas que está assolando esta vida, cheia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, que reina para sempre. Amém.